Meu muito boa tarde a todos, todas e todes. Eu estou muito emocionada com a presença de vocês aqui e com uma mesa tão importante. Eu me sinto muito honrada. É um privilégio, ao mesmo tempo, uma honra e uma responsabilidade muito grande conduzir essa sessão. Tomei minha medicação para pressão hoje de manhã e espero chegar ao fim dessa sessão com tudo certinho aqui no coração. Mas a emoção realmente é muito grande e a responsabilidade também. Eu declaro aberta a 10ª sessão plenária da Comissão de Anistia, na oportunidade em que vamos julgar a reparação coletiva pedida pela Associação Okinawa do Brasil, e a ordem dos trabalhos vai ser a seguinte: eu vou, logo após terminar minha fala, vou passar a palavra para a relatora, que é a conselheira Wanda. Bom, primeiro eu vou apresentar o conselho, depois eu vou passar a palavra para a conselheira relatora, que é a conselheira Wanda. Ela vai ler o voto dela inteiro, inclusive com a conclusão, a opinião, a decisão que ela está propondo ao conselho. Na sequência, eu vou abrir a palavra, franquear a palavra, para que o doutor Mário e as demais pessoas, representantes da comunidade de imigrantes japoneses, possa se manifestar. Inclusive, teremos a projeção de um vídeo, um depoimento por vídeo. Isso tudo acontecerá nessa oportunidade de manifestação, porque, como disse muito bem o ministro Silvio Almeida, essa pauta da Comissão de Anistia é a pauta de reparação, mas também é de memória e de verdade. Então, nesses julgamentos, nesses processos, em especial nas reparações coletivas, nós temos a oportunidade de conhecer a história de muitas pessoas. E é a hora dessa memória ser construída, é a hora dessa verdade ser revelada, ser contada e ser, esperamos, a partir de agora, repetida para todas as gerações de pessoas no Brasil. Será também a oportunidade de honrarmos os antepassados de vocês que sofreram tantas e tantas perseguições absolutamente cruéis e bárbaras, que vão ser reveladas aqui nesses depoimentos também. Então, esse momento é um dos momentos, dos pontos altos das nossas sessões de julgamento, porque é a hora das vítimas. É o momento em que as vítimas têm voz, em que as vítimas têm protagonismo. E nós sempre ficamos muito emocionados nas sessões, em todas as sessões de apreciação de requerimentos, mas, assim, com um particular carinho, digamos assim, pelas reparações coletivas, porque é aquele espaço, aquele momento em que são muitas vozes que conseguem ser representadas nesse espaço, que é um espaço de muito respeito, de profunda admiração e de muito agradecimento que nós temos pela vida de vocês, pela história de vocês, pela resistência de vocês, pela luta de vocês. Todas as histórias com as quais nós trabalhamos na Comissão de Anistia, nos requerimentos, diferentes requerimentos que nós julgamos, são sempre histórias de pessoas que foram perseguidas por motivação exclusivamente política. Então, são histórias muito duras, são histórias muito tristes, mas, ao mesmo tempo, são histórias muito inspiradoras também.
E é importante que as vítimas tenham voz, que as vítimas tenham protagonismo. E o protagonismo principal das reparações coletivas é das vítimas. Tanto é que quem determina, ou melhor, quem solicita a maneira como serão reparadas são as próprias vítimas. Essa é a grande novidade, é o grande frescor das reparações coletivas, do trabalho da Comissão de Anistia. Então, a relatora vai poder explicar isso melhor no seu voto, mas o pedido que essas vítimas, essa comunidade e seus descendentes de imigrantes japoneses, a reparação que essas pessoas vêm ao Estado brasileiro pedir são duas coisas apenas: o reconhecimento do erro do Estado brasileiro por intermédio da declaração de anistia política coletiva e o pedido de desculpas, que é consequência da declaração de anistia política coletiva. Então, a ordem dos trabalhos será essa. O ponto alto será esse momento, o primeiro ponto alto será esse momento de voz das vítimas, e, ultrapassado esse momento, eu, então, abrirei a palavra àqueles conselheiros e conselheiras que quiserem se manifestar, que quiserem discutir o caso, e, logo depois, colherei os votos e, ao final da votação, vou pedir a todas as pessoas que se levantem e vou proclamar o resultado e formular solenemente o pedido de desculpas aqui mesmo, aqui em cima. E, na sequência, nós teremos ainda... vou pedir que todas as pessoas permaneçam onde se encontram, depois do pedido de desculpas, porque nós, de maneira muito respeitosa, solenemente, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem, em honra àqueles que se foram, aos antepassados, e, encerrando a sessão, teremos a apresentação de músicas típicas de Okinawa aqui nesse mesmo auditório. Então, essa será a ordem dos trabalhos, que eu já informo e já anuncio para que todos nós tenhamos a posição de respeito que merece esse momento e para que todas as pessoas fiquem devidamente informadas, inclusive a imprensa também possa acompanhar todas as partes, né, do que vai acontecer. Depois do encerramento, eu e acho que somos nós, quem está aqui na mesa, né, nós vamos nos dirigir junto com a imprensa para uma sala aqui reservada, para uma sessão de entrevista coletiva, e aí todos os profissionais da imprensa estão convidados, se quiserem, a participar desse momento, onde será possível, inclusive, maiores explicações e maiores detalhes de toda essa história. Então, feita essa abertura e feitas essas considerações e informações, eu vou apresentar os integrantes do Conselho, começando pela conselheira Wanda, que é a relatora desse caso, e aí temos aqui na primeira fileira os demais conselheiros e conselheiras. Ali na ponta, a conselheira Maíra, que é a conselheira indígena da nossa comissão, a conselheira Alessandra, o conselheiro Mário, a conselheira Marina, a conselheira Ana Maria, que também é a nossa decana e vice-presidenta da comissão, a conselheira Isabela,
o conselheiro Leonardo, a conselheira Gabriela, o conselheiro Prudente e o conselheiro Rodrigo Lentz. Esse é o conselho presente nessa sessão e que fará a apreciação do caso que está em julgamento. Nós somos 21 pessoas no conselho da Comissão de Anistia, então há conselheiros e conselheiras que, infelizmente, não puderam estar presentes hoje aqui conosco. E essa comissão ela tem várias novidades, inclusive na sua composição. É a primeira vez que uma mulher preside a comissão, então eu tenho essa grande honra e também responsabilidade. E pela primeira vez na história da comissão, que esse ano completa 23 anos de existência, a maior parte do conselho é formado por mulheres. Então, nós temos uma maioria feminina, o que muito me alegra e demonstra também a força dessa comissão, né? Porque nós, mulheres, sabemos resistir e, na pauta específica da anistia, eu sempre gosto de repetir isso, a anistia política no Brasil começa pela mão das mulheres. São as mulheres que vão para as ruas, em 1975, contra tudo e contra todos, para levantar a bandeira da anistia, enfrentando todos os obstáculos que os homens não estavam conseguindo enfrentar. As mulheres é que tomam a frente em nome dos seus companheiros, dos seus filhos, dos seus maridos, das suas filhas, delas mesmas, e vão para a rua e iniciam o que depois vai se revelar como sendo a campanha a criação dos comitês brasileiros pela anistia, e, enfim, e o resto é história, e nós somos herdeiras dessa luta, e queremos sempre partilhar dessa inspiração para continuar nessa luta. Então, fica aqui a minha homenagem a essas bravas guerreiras, mulheres, que nos inspiram todos os dias a continuar o nosso trabalho. Finalizando, eu quero só reforçar que o trabalho da Comissão de Anistia não seria possível, o trabalho do Conselho não seria possível sem a nossa equipe administrativa. Então, o meu agradecimento muito carinhoso, muito especial, na pessoa da nossa coordenadora geral da comissão, a doutora Sônia, que essas pessoas sobrevivem a todas as adversidades e obstáculos e dificuldades que o ministro já fez referência aqui na sua fala inicial, na sua abertura, e o trabalho nosso do Conselho, dos conselheiros e conselheiras, meu também, na presidência, é um trabalho não remunerado, voluntário, e todos nós e todas nós estamos aqui deixando de lado as nossas atividades profissionais por compromisso com essa causa e com essa luta. Então, o meu agradecimento todo especial e muito carinhoso a todos e todas vocês que me ajudam todos os dias a levar adiante esse trabalho da comissão. Passo, então, a palavra à conselheira Wanda para a leitura do voto e, a seguir, a palavra será franqueada às estrelas dessa festa, que são as vítimas. Obrigada, senhora presidenta. Eu cumprimento a todas as pessoas presentes e as que nos assistem, dizendo da minha alegria ao ser sorteada com esse processo. Na distribuição, coube a mim fazer a relatoria do voto. Tá? Então, é com essa alegria, com essa responsabilidade e com toda essa honra que eu vou fazer já direto a leitura do voto. Vou tentar fazer a leitura do todo. Talvez eu salte um pedaço ou outro para não ficar muito enfadonho,
e a gente ir logo para as falas realmente de quem interessa. E agradeço imensamente, tá? E o coração palpita de forma diferente. Bom, trata-se de requerimento de anistia formulado por Mário Jun Okuhara e em grau de recurso em conjunto com a Associação Okinawa Kenjin do Brasil, em nome da coletividade de imigrantes japoneses e de seus descendentes no Brasil, com fundamento na Lei 10.559 de 2002, na data de 11/11/2015. O requerente relata, em nome da comunidade japonesa no Brasil, que durante o governo de Getúlio Dornelles Vargas e do governo de Eurico Gaspar Dutra, os imigrantes japoneses e seus descendentes sofreram intensa perseguição por parte do governo brasileiro. Destaca a perseguição política sofrida por 172 imigrantes japoneses detidos no Instituto Correcional Ilha Anchieta entre os anos de 1946 e 1948. Dentre esses, cita em especial os senhores Fusatoshi Yamauchi e Fukuro Ikeda, sob acusação de crimes contra a segurança nacional e infrações previstas no Decreto-Lei nº 383/04/1938. Afirma que o relato sobre esses imigrantes evidenciaram a prática de torturas, maus tratos, ordens de expulsão do território nacional e discriminação racial. Declara que, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a comunidade japonesa sofreu severo cerceamento de direitos. Teve a proibição que jornais e rádio transmitissem na língua japonesa, proibição do uso da língua nativa em público, fechamento de escolas, proibição de associar-se, expropriações, confinamento em campos de concentração e impedimento de locomoção sem salvo-conduto. Por fim, o requerente requer o reconhecimento da existência de perseguição política contra a coletividade de imigrantes japoneses e seus descendentes, com pedido oficial de desculpas, sem concessão de qualquer indenização. E, com isso, traz vários documentos, dentre eles tem documento do Arquivo Nacional, onde consta documento intitulado Casos de Tortura e Morte de Imigrantes Japoneses no Brasil, escrito pelo requerente, endereçado à Comissão Nacional da Verdade. Prontuário de Fusatoshi Yamauchi, prontuário de Fukuro Ikeda, prontuário 6969 de Nobuyoshi Ozaki, antecedentes criminais de vários prontuários, aqui consta 16 prontuários, que ele traz aos autos, pedido de vista ao Instituto Correcional Ilha Anchieta, de vários prontuários, consta nos autos 25 prontuários, prontuário de Eitaka Taira, fotos dos imigrantes japoneses detidos no Instituto Correcional Ilha Anchieta entre os anos de 1946 e 1947. São várias fotos que são colecionadas aos autos. E, assim, na 18ª sessão, realizada em 30 de novembro de 2021, a Comissão de Anistia, por maioria de 7-2, seguiu o parecer emitido pela conselheira relatora Adriana Tinoco Vieira, que opinou pelo indeferimento do pedido, ficando vencidos os conselheiros Aécio de Souza Melo Filho, que emitiu parecer pelo deferimento parcial do pedido para conceder a declaração coletiva da anistia política, acompanhada pelo conselheiro José Augusto da Rosa Vale Machado. O parecer conclusivo ele foi acolhido e formalizado por meio da Portaria 1079, de 6 de junho de 2022. Eu não farei a leitura da portaria, mas é uma portaria de indeferimento e fica aqui constante no voto. O requerente foi devidamente notificado e recorreu em 18 de nove de 2023, já em conjunto com a Associação Okinawa Kenjin do Brasil, dando legitimidade ao requerimento de anistia política coletiva nos termos dos artigos 16,
combinado com 23, ambos do regimento interno da Comissão de Anistia, conforme a portaria 177, de 22 de março de 2023. Esse é o breve relatório. Preliminarmente, insta a esclarecer que o presente requerimento de anistia terá o recurso analisado, posto que o pedido foi indeferido pela Comissão de Anistia no dia 26 de outubro de 2021. Entretanto, antes da notificação do requerente para apresentação de recurso, suprimindo assim uma instância de apreciação, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos acolheu o parecer da comissão e editou a portaria 579, de 25 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 2 de março de 2022. Dando prosseguimento à análise dos autos, temos que o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias prevê que serão declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, foram atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção institucionais ou complementares aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei 864, de 12 de setembro de 1969. A Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, ao regulamentar o artigo 8º do ADCT, estabeleceu em seu artigo 2º os elementos fáticos ensejadores do direito à anistia política. Dessa forma, além da motivação exclusivamente política, é preciso subsumir a circunstância de perseguição relatada nos autos a uma das hipóteses pré-estabelecidas no aludido dispositivo legal. Para o deferimento do pedido, há de se exigir um conjunto de provas que corrobore a perseguição política sofrida, pois a comprovação das razões de natureza exclusivamente política é condição primeira para a anistia política. O presente caso merece ser revisto e guarda caráter paradigmático na história da anistia brasileira, como se passa a demonstrar. As alegações do requerente narram fatos dirigidos à coletividade imigrante japonesa e de seus descendentes e, ao final, buscam o reconhecimento da existência de perseguição política contra os imigrantes japoneses e seus descendentes, com pedido oficial de desculpas, sem concessão de qualquer indenização. Quanto à comprovação da perseguição de caráter exclusivamente político, verifica-se que há documentos suficientes e aptos a demonstrar a detenção de 172 japoneses em campos de concentração no Instituto Correcional Ilha Anchieta entre os anos 1946 e 1948. Documentos esses que demonstram de forma incontestável a perseguição política sofrida, e que enseja a declaração de anistia política à coletividade de imigrantes japoneses e de seus descendentes. No pedido inicial, o requerente solicitou a declaração de anistia sem concessão de qualquer indenização, pleito que deve ser acolhido tendo em vista a peculiaridade do caso. Conforme a análise dos documentos relatados acima, a farta documentação comprobatória da perseguição política sofrida pela coletividade de imigrantes japoneses e de seus descendentes, perpetrada pelo Estado. Há, portanto, conhecimento oficial do Estado brasileiro quanto à perseguição política sofrida pela comunidade japonesa do Brasil, pela Comissão Nacional da Verdade, e, por nossa análise, leva a concluir pela necessidade desse reconhecimento também no âmbito desta comissão de anistia. Desse modo, considerando a apresentação de documentos nos presentes autos, cujas provas demonstram a perseguição política segundo a Lei 10.559 de 2002, concluímos no sentido de deferir o pedido de anistia política coletiva à comunidade japonesa do Brasil. Ante o exposto, opino pelo provimento do recurso ao plenário, interposto por Mário Jun Okuhara,
em consonância com a Associação Okinawa Kenjin do Brasil, em nome da coletividade de imigrantes japoneses e de seus descendentes, e opino pela retificação da Portaria 1079, publicada no Diário Oficial da União, de 6 de junho de 2022, para conceder declaração de anistia política coletiva à coletividade imigrante japonesa e de seus descendentes, nos termos do artigo 1º, inciso 1, da Lei 10.559, de 3 de novembro de 2002, oficializando em nome do Estado brasileiro o pedido de desculpas pela perseguição sofrida no período ditatorial. É assim que voto, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Muito obrigada.